Olá, boa noite a você que está acompanhando a programação da TV Câmara. Iniciamos agora mais um Política em Ação. E o meu convidado de hoje é o secretário da pasta de captação de recursos, Henrique Fonseca. Boa noite, secretário, seja bem-vindo. Obrigado, boa noite. Então hoje a gente vai poder conhecer um pouco mais sobre as ações e o serviço realizado por essa pasta aqui, né, que tem um papel tão importante no nosso município. Mas antes vamos conhecer um pouco mais sobre o secretário, né, conhecer sua trajetória profissional, secretário. O senhor é formado em jornalismo pela Universidade de Passo Fundo, Federal de Santa Maria, com especialização em comunicação pela UPF. Então, o senhor tem uma longa já trajetória na área da comunicação, né, secretário? Sim, tenho. Minha formação, portanto, é de jornalismo, né? Me formei lá em Santa Maria, né? Tive aqui em Passo Fundo também a oportunidade de exercer a profissão, né? Por quase 30 anos, né? Juntando aí 15 anos de RBS-TV, mais a Universidade de Passo Fundo, sendo também professor, que muito me orgulha lá do curso de Comunicação Social da Universidade de Passo Fundo. E estou desde a época do prefeito Luciano Azevedo, né, dando a minha contribuição. Também fui secretário de Cultura nos últimos 2 anos do governo Luciano Azevedo. Então, quando o prefeito Pedro se elege, então ele me convida para essa pasta, né, de captação de recursos, que há uma demanda e uma necessidade de centralizar os serviços e a relação institucional, né, com o governo do Estado, governo federal, Câmara de Vereadores, também Assembleia Legislativa, Congresso Nacional. Por quê? Porque a partir daí nós começamos a concentrar primeiro nossos projetos, né, que atende aí uma especificidade de Passo Fundo, uma cidade que vem crescendo robustamente, e também a gente sentiu essa necessidade dessa articulação, né, com todos esses entes políticos, com os governos, né, e também definir, né, que tipo de projetos a gente vai colocar debaixo do braço, né, e vai então em busca de recursos, né, são grandes projetos estruturantes, principalmente junto ao governo do Estado, né, junto ao governo federal, sempre também tendo o apoio que é importante aqui dos vereadores de Passo Fundo, independente de matiz política, né? O importante sempre, quando a gente apresenta os projetos no governo federal, no governo do Estado, no Congresso Nacional, a gente está sempre representando aí demandas importantes de Passo Fundo. Muito bem, e já a gente vai detalhar e conhecer mais sobre importantes projetos que passam aí e têm um direcionamento direto dessa pasta, né? Mas então o senhor é o primeiro secretário dessa pasta, é uma pasta nova, então, que começa aí no governo do Luciano Azevedo. Como que é essa transição, secretário? Bom, na época do Luciano Azevedo, então, a Secretaria de Planejamento abre um departamento dentro da Secretaria de Planejamento justamente para estruturar, né, esses grandes projetos e também centralizar esses recursos encaminhados através de emendas parlamentares, tanto da Assembleia Legislativa como do Congresso Nacional. Né? Essa pasta começa então a se estruturar já no governo do prefeito Luciano Azevedo, e ele assume uma nova condição, né? Vamos subindo degrau a degrau no sentido de reestruturar a secretaria e ter realmente uma dimensão junto também com o secretário Josué, uma articulação política consistente no sentido de colocar Passo Fundo aí no mapa, né, sensível, digamos assim, de demandas que nós temos, e de apresentarmos esses projetos na Assembleia Legislativa, no governo do Estado, no governo federal. Então, essas articulações todas, né, importante aí para a gente atender às nossas demandas. Secretaria de Captação de Recursos, ela se volta então a partir da gestão do prefeito Pedro Almeida, no sentido da gente levar realmente projetos estruturantes, né, que são grandes recursos, que a gente vai começar a ter oportunidade de começar a detalhar, mas é importante destacar que foi essa secretaria no governo Luciano Azevedo que possibilitou, né, a ciclovia na Avenida Brasil, que foi uma grande novidade, o Parque da Gare, o Parque Linear lá do Sétimo Céu, o Parque da Vergueiro, quer dizer, são grandes projetos estruturantes ligados à urbanização da cidade. E a partir da eleição
do governo Pedro Almeida, né, do nosso prefeito, a gente então continua nessa mesma política de olhar, termos um olhar sensível à estrutura ambiental da cidade, à estrutura da urbanização da cidade, mas também olhando, dando continuidade a grandes projetos na educação, na saúde, né, no bem-estar das pessoas. E acho que a nossa primeira grande bandeira que a gente conseguiu entregar num espaço muito curto de tempo, né, que foi o Hospital Dia da Criança, né, e a nova emergência lá junto ao Hospital Municipal Dr. César Santos, que continua em reformas, né, quer dizer, nós já entregamos 2 importantes equipamentos para atender a população, que foi o Hospital Dia da Criança e a nova emergência, num recurso aí em parceria com o governo Eduardo Leite, de 9 milhões, que teve também a participação importante, vale destacar aqui, em relação à participação dos deputados federais e deputados estaduais, que atenderam, foram sensíveis ao nosso chamado na composição de obras, né, da nova emergência do Hospital Dia da Criança e também na compra de equipamentos. Então, é uma continuidade de projetos, né, que já vem lá do governo Luciano Azevedo, toda a reestruturação do Hospital Municipal Dr. César Santos. Mas o governo Pedro Almeida chega e sente a necessidade de ampliarmos os serviços do Hospital Municipal César Santos, e foi uma promessa de campanha entregue, já fizemos essa entrega à população, de termos um Hospital Dia da Criança que faça realmente o atendimento às crianças, né? Mais um equipamento à disposição da comunidade, e também a nova emergência mais estruturada, mais equipada, né? Para desafogar também um pouco dos hospitais São Vicente e clínicas que trabalham com alta complexidade, que atendem uma imensa região, a população de mais de 2 milhões de habitantes, e o Hospital Municipal serve como mais um suporte nessa cadeia, nesse ecossistema da saúde, para atender então a nossa população. Perfeito, então são pontas aí que a gente realmente vê o investimento feito, né, e que passa por essa secretaria. Então, a gente, já como o nome já diz, né, captação de recursos. Então, esse é o principal norte, né, secretário, Sim, dessa pasta. Assim, o que mais é da alçada da secretaria? Bom, junto aos projetos elaborados, junto com a Secretaria de Planejamento, junto com as demais secretarias, tendo o olhar da gestão, né, que determina, afinal de contas, quais são os projetos prioritários, entre tantos projetos que a gente tem, que a gente vai tentar, né, cadastrá-lo em programas do governo federal, do governo do estado. Acho que outra função estratégica da Secretaria de Captação de Recursos é justamente isso, identificar nas secretarias estaduais ligadas ao governo do estado e nos ministérios, né, ligados ao governo federal, que programas, né, que editais nós estamos aptos a cadastrar Passo Fundo em várias áreas, né, principalmente saúde, educação, né, que são áreas muito sensíveis, né, então cabe a nós da Secretaria de Captação de Recursos identificar esses editais em todos os ministérios possíveis e ao identificar esses programas, esses editais, de que forma os nossos projetos se encaixam nesses programas, né? Então, isso é uma atividade que a gente faz todos os dias de acompanhamento dos editais junto aos ministérios. E também, importante dizer, nossas idas sempre a Brasília, os nossos contatos com os deputados da região norte do Rio Grande do Sul, enfim, que representam o Rio Grande do Sul, sempre são sensíveis a olhar para Passo Fundo. Afinal de contas, nós somos a 6ª economia do Rio Grande do Sul, temos um papel importante como uma capital regional, como um centro de atendimento à saúde, como um centro educacional. Então, os deputados veem essas demandas também importantes, independente, repito, de matiz política, né, de ser ou não ser da região, né? Reforço a questão da saúde. A saúde atende até o oeste do Paraná, pega Santa Catarina, Paraná, pega todo o norte do Rio Grande do Sul, o centro, todos vêm para cá buscando alta complexidade. Então, esses deputados entendem, né, que destinando recursos para esses 2 grandes hospitais e também para o Hospital Municipal Dr. César Santos,
eles estão aí dando a sua contribuição no atendimento das demandas da saúde aqui para Passo Fundo. Importante também nós destacar que essa foi uma vitória importante do governo Pedro Almeida, de que nós apresentarmos os projetos da saúde, principalmente o Hospital Municipal, onde nós recebemos 9 milhões do governo Eduardo Leite. Nós também tivemos um projeto, fomos pioneiros na apresentação de um projeto esportivo, que é o Complexo Esportivo ali do Fredolino Chimango, entregue agora há pouco tempo aqui com a presença do governador Eduardo Leite. Aliás, esse projeto desenvolvido pela Secretaria do Planejamento foi anunciado aqui pelo governador. Ele será referência para outras ações, para uma política estruturante voltada ao esporte do governo do estado, que o projeto do Fredolino Chimango será uma referência, no caso, né, para a implantação também em outros municípios. Então, tem essa entrega importante, com participação também no município. Foi um dos primeiros projetos, quando o prefeito Pedro Almeida foi eleito, que nós fomos lá com o secretário Gilberto, fomos lá ao governo do estado e apresentamos o projeto. Nós tínhamos o projeto. Então, nossa Secretaria do Planejamento, pela orientação do prefeito Pedro Almeida, a gente tem trabalhado muito na elaboração de projetos, porque a gente precisa estar com o projeto, pelo menos estruturado, pronto, né, para que a gente realmente possa solicitar o recurso. Outro dado importante que nós temos aqui também, todos eles consolidados a partir do final do ano de 2020, 2021 e 2022, já operacionalizando, além do hospital, além do Fredolino Chimango, nós estamos agora em obras, que é o Parque Linear da Avenida Brasil. São 11 canteiros, né, todos eles temáticos, que já estão em construção, que nós devemos entregar. O prefeito Pedro Almeida deve entregar até a metade do ano que vem, próximo do primeiro semestre ainda do ano que vem. Quer dizer, é uma obra muito robusta, que mexe com uma artéria, com a artéria principal da cidade, né? Então, a gente entende que essa obra vai beneficiar toda a população de Passo Fundo, principalmente em áreas de lazer, né? Então, a gente está fazendo a entrega dessa obra, já está em andamento, assim como já está em andamento também, que é um trabalho, um projeto que foi apresentado e desenvolvido junto com a captação de recursos, Secretaria de Planejamento, que é o asfaltamento, a pavimentação do acesso ao Bom Recreio, né, ao distrito de Bom Recreio. Quer dizer, a obra já está bem adiantada. Nós estamos também focando muito no complexo turístico da Roselândia. Estamos entregando já em breve ali a Avenida das Araucárias, né, com ciclofaixa, com espaço para o pedestre, urbanização, iluminação em LED. Quer dizer, são todos recursos importantes para aquele espaço, para aquele território da cidade, onde também temos um projeto muito interessante de turismo, né, que atende ali o complexo da Roselândia, que atende ali o distrito de São Roque. Nós entendemos que a gente pode trabalhar com turismo de negócios, com empreendedores, a gente pode trabalhar com o turismo do interior, com pequenos negócios, né, com a agroindústria, né? Nós já temos um projeto pronto para pavimentação do acesso ali. São 4 quilômetros do distrito de São Roque, são 15 milhões de investimento que a gente já está com o projeto cadastrado junto ao governo do estado, com contrapartida de 50% desse valor pela Prefeitura de Passo Fundo. O prefeito Pedro Almeida já se disponibilizou aí junto ao governo do estado, que, a exemplo de projetos como o Fredolino Chimango, como Bom Recreio, como a Avenida das Araucárias, o prefeito Pedro Almeida tem sempre reforçado a contrapartida quase que em igual proporção com o que vem de recurso do governo. Então, é um projeto importante para nós, aquela área do complexo turístico da Roselândia. Estamos fazendo investimentos pesados ali. Essa semana iniciamos uma série de reformas, de revitalizações dentro da estrutura do Parque de Rodeios. Então a gente vai ter a Avenida das Araucárias, que é aquele acesso ali ao complexo turístico da Roselândia, toda ela recuperada, toda ela reformada num novo conceito, né, urbanístico.
Nós vamos ter todo um trabalho que vai durar até dezembro, que são reformas em todos os equipamentos que estão disponíveis dentro do Parque da Roselândia. Quer dizer, nós temos o projeto de ligação ali da Avenida das Araucárias, 4 quilômetros até o distrito de São Roque. Então, são investimentos pesados porque o governo Pedro Almeida acredita que aquela é uma região que precisa ser revitalizada, que precisa ter um olhar sensível, né, para que a gente possa entregar uma obra estruturada, um espaço estruturado, urbanizado, para que realmente então os empreendedores possam olhar aquela área como um futuro turístico, né? Uma possibilidade, uma perspectiva econômica, turística importante para Passo Fundo. Então são alguns detalhes, alguns investimentos que nós estamos trabalhando assim muito fortemente com a Secretaria de Planejamento, Secretaria de Obras, porque entendemos que esses investimentos urbanos vão melhorar sensivelmente a condição econômica, social e até urbanística de Passo Fundo. Perfeito, muitas ações muito importantes, né, secretário, na área de lazer, de esporte, de saúde e que tiveram um papel importantíssimo aí da Secretaria. A gente faz uma rápida pausa agora, vamos para o intervalo e no segundo bloco seguimos aí repercutindo outras ações da Secretaria de Captação de Recursos. Fique conosco, nós já voltamos. A Câmara de Vereadores é a Casa do Povo. Aqui são criados, votados e aprovados os projetos de lei que definem o rumo e o futuro do nosso município. A Câmara de Vereadores também exerce a função fiscalizadora, supervisionando as ações e decisões do Poder Executivo. Faça parte das decisões. Quando a comunidade participa, a cidade cresce. E as conquistas são de todos. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. Retornamos agora para o segundo bloco, seguimos falando sobre investimentos em Passo Fundo. Meu convidado de hoje é o secretário Henrique Fonseca, da pasta de captação de recursos. Então, como a gente estava falando no primeiro bloco, o secretário detalhou alguns dos projetos que foram feitos, né, com investimentos captados do poder do governo, né, e também federal, secretário. Então, agora eu gostaria de entender um pouquinho mais também sobre investimentos que já foram, que estão sendo feitos aí na região da Petrópolis, como Unidade Básica de Saúde, no CAIS. Eu gostaria que o senhor detalhasse um pouquinho mais para nós, secretário. Bom, dentro desse trabalho, né, da Secretaria de Captação de Recursos, a gente, desde o início do governo Pedro Almeida, a gente já conseguiu, graças aos projetos desenvolvidos, apresentados e aprovados, nós já captamos perto de 40 milhões para Passo Fundo. São obras que já foram executadas, que estão em execução ou ainda estão em projeto de execução. E na área da saúde, além dos quase 13 milhões investidos, fora os recursos próprios, desde a época do governo Luciano Azevedo, também agora investimentos próprios do governo Pedro Almeida. Nós tivemos então recursos de 9 milhões do governo Eduardo Leite. Nós também tivemos a ajuda de muitos deputados federais que nos auxiliaram, né, tanto deputados estaduais como deputados federais. Continuamos investindo forte na saúde, porque esta é uma demanda de uma cidade, né, de 220 mil habitantes. Precisamos cada vez mais de equipamentos de saúde e nós estamos agora, o prefeito Pedro Almeida já determinou a ordem para uma grande reforma e ampliação do CAIS Petrópolis, que todo mundo já conhece, foi a central, digamos assim, de atendimento ali ao Covid, aqui no bairro Petrópolis. Nós também estamos aí, além dessa ampliação e reforma do CAIS Petrópolis, nós estamos já em obras de uma grande unidade básica de saúde, com atendimento ampliado, com gabinete odontológico, enfim, com várias atendimento de exames e especialidades, que aí também tem, além dos recursos próprios do governo Pedro Almeida, nós temos aí também a participação
de deputados federais que já destinaram recursos para esses 2 equipamentos públicos, né? Vou citar aqui o nosso deputado Luciano Azevedo, deputado de Passo Fundo, que destinou agora há poucas semanas R$600 mil para o UBS da Petrópolis, né? Para obras, e também o deputado Giovanni Cherini, que destinou R$500 mil, né? Que nos auxiliam também nessa ampliação e reforma do Cais Petrópolis. Temos aí novas unidades básicas de saúde também em construção. Então, essa relação da captação de recursos, né, do gabinete do prefeito Pedro Almeida, essa relação institucional, né, que envolve também o secretário Josué, é de que cada vez que nós estamos próximos dos governos estadual e federal, das bancadas da Assembleia Legislativa e das bancadas do Congresso Nacional, quer dizer, identificando, né, projetos com demandas que também esses parlamentares recebem, né, nós estamos aí confirmando, né, os nossos projetos, cadastrando os nossos projetos, tendo os nossos projetos aprovados, porque são emendas que passam por vários setores do governo federal, pelos ministérios ou pelas secretarias. Então, são projetos consistentes, projetos que têm realmente uma estrutura definida. Então, a gente precisa desse apoio que já começa aqui pela Câmara de Vereadores. A gente tem parceiros importantes aqui, de vereadores que nos auxiliam nas suas relações também com a Assembleia Legislativa, também com o Congresso Nacional, para que a gente possa, então, apresentar esses projetos, e a gente também faz um acompanhamento, né, informando os gabinetes, informando os assessores, informando os deputados, né, em que estágio está a obra, em que estágio estão os investimentos que esses parlamentares, né, com seus recursos, com a destinação dos programas, encaminhando esses junto aos programas do governo do estado ou do governo federal, a gente então consegue estruturar de uma forma rápida, ágil, né, que a gente possa entregar então esses equipamentos à população. Perfeito. Então, secretário, além dessa mediação que vocês, né, o senhor como secretário e a sua equipe tem com a Assembleia, né, com os governos, assim, para pedir e também solicitar demandas da nossa população, né, levar esses recursos, assim, o senhor tem esses projetos das outras secretarias e aí vocês encaminham até, né, os respectivos possíveis investidores, ou vocês também ficam de olho assim nos editais e aí sugerem projetos ou investimentos para as demais secretarias, como a de planejamento, assim, como que funciona essa decisão, né, essas conversas em relação ao que vai ser investido? Bom, nós temos uma série de projetos em andamento, uma série de projetos em criação junto à Secretaria de Planejamento, que envolve outras secretarias, como a Secretaria de Educação, Secretaria de Obras, Cultura, né, Cultura, Secretaria lá de Serviços Gerais, equipamentos, são máquinas, né, são obras estruturantes, são prédios sendo construídos na área da educação, da saúde, né? Então, a partir desses projetos elaborados, a partir da decisão da equipe de gestão ali, liderada pelo prefeito Pedro Almeida, define-se qual estratégia vamos adotar na relação de o que é recurso próprio, o que nós vamos nos habilitar para buscar esses recursos, né? É que nós então vamos ao governo do estado, vamos a Brasília, né, visitar ministérios específicos, né, que têm programas estruturantes, que têm editais abertos, para que a gente possa então apresentar, para que a gente possa defender a ideia desse projeto, né, habilitando o projeto para uma análise técnica dos ministérios, né. Então essa é uma composição que leva tempo, né, que é importante também a participação política, a representatividade de vereadores, de deputados estaduais e deputados federais, para que a gente possa então, né, nos habilitar a esses grandes projetos, né. Todos esses projetos que a gente já comentou aqui agora, vamos voltar lá à época do prefeito Luciano Azevedo, né, na gestão do prefeito Luciano Azevedo. Todos os grandes projetos, Parque da Gare,
as escolas construídas, as unidades básicas de saúde construídas, né? A ciclovia da Avenida Brasil, Parque da Gare, Parque ali da Vergueiro, o Sétimo Céu, são todos investimentos que tiveram um longo planejamento, que tiveram também recursos próprios consideráveis da Prefeitura de Passo Fundo. E nós estamos nessa mesma relação na gestão do prefeito Pedro Almeida. Veja bem, em 2 anos e meio nós já captamos quase 40 milhões de reais, né? E com investimentos também volumosos da Prefeitura de Passo Fundo, mas é essa construção coletiva, né? Parlamentares, governo do Estado, governo federal, Congresso Nacional, deputados e senadores, é que a gente então consegue viabilizar projetos que envolvem quantias consideráveis, né? Mas a gestão do prefeito Pedro Almeida tem sido agraciado com esses recursos, são quase 40 milhões, né? Boa parte desses recursos já chegaram, já estão em execução, né? Outros, à medida que nós vamos entregando as obras e fazendo a medição dessas obras, a gente vai recebendo. Então, estamos bem alinhados. Agora, o trabalho é de acompanhar essas obras, fazer as entregas, mas novas emendas parlamentares vêm chegando, né, principalmente na área da saúde. Esse ano aqui nós já fomos contemplados aqui com emendas dos deputados, para a gente ter uma ideia, né, da relação com os parlamentares, do deputado Heitor Schuch, da Maria do Rosário, da deputada Reginete Bispo, da deputada Denise Pessoa, do nosso deputado Luciano Azevedo, Giovanni Cherini, Carlos Gomes, enfim, são recursos que chegam, que a gente precisa ter planejamento, que a gente precisa ter projeto, para que a gente possa então cadastrar esses projetos junto aos ministérios, né, afins, se é saúde, se é educação, né, se é estrutura, para que a gente possa então receber esses recursos o mais rápido possível e colocá-los em funcionamento. Continuamos trabalhando sempre em parceria, sempre sob a liderança do prefeito Pedro Almeida. Principalmente a nossa secretaria está muito ligada à Secretaria de Planejamento, que é o que desenvolve os projetos, né, que encaminha para as devidas secretarias. Quer dizer, as secretarias precisam também definir suas demandas, suas especificidades, que estejam contempladas as suas especificidades nesses projetos, para a gente então possa cadastrá-los, né, junto aos ministérios. São 40 milhões, recursos consistentes para uma cidade aí que não para de crescer, cidade que tem sempre muitas demandas a serem atendidas, mas nós acreditamos que temos mais 1 ano e meio de governo, vamos fazer todas as entregas já anunciadas e temos ainda muitos outros projetos pela frente, pequenos projetos, grandes projetos, no sentido aí de melhorar a vida da população. Muito bem, é muito bom a gente poder ver essa articulação então que o nosso Poder Executivo tem com os demais poderes, né? Como o senhor disse também, que ultrapassa a questão de partido, né? É realmente uma questão assim, sempre visando o desenvolvimento. A articulação essa é importante também aqui no Legislativo, né, secretário? Eu gostaria que o senhor falasse da importância da relação, então, para projetos e investimentos com o nosso Legislativo. Sem dúvida, nós sempre procuramos esse compartilhamento com os vereadores, né, porque os vereadores também têm suas relações com os deputados estaduais, trabalham com os deputados estaduais, trabalham com os deputados federais, com os senadores, então sempre é importante essa relação, a gente sempre está apresentando e recebendo demandas dos próprios vereadores, que têm suas relações com seus deputados, com seus partidos, com as suas bancadas, que são importantes. Mas o prefeito Pedro Almeida sempre tem reforçado isso, independe da matiz política, nós estamos aí atendendo, recebendo emendas, recebendo demandas de vereadores e deputados, que têm suas bases aqui estabelecidas, né, e que a gente consegue então construir juntos, né, quer dizer, a demanda que o deputado, ou que o senador, ou que o vereador recebe, né, nós procuramos sempre numa construção coletiva, né, buscar com que esse recurso, primeiro, não seja perdido, não seja devolvido, né,
E em último caso, né, se a emenda parlamentar que chegou, que o recurso não chegou, por uma série de motivos, o projeto não conseguiu se adaptar à exigência do Ministério, da Secretaria, a gente toca com recursos próprios, mas continua dando aí a devida importância a essa relação construtiva, coletiva, importante e definitiva, no sentido de que realmente o recurso chegue a Passo Fundo, que o recurso chegue lá na ponta, né, a qual ele foi destinado, se seja a escola, se seja para a saúde, que seja para a educação, que seja para o lazer, enfim, que seja para a obra, que seja para a pavimentação da estrada. Então, isso é sempre muito importante. Nós temos assim um maior respeito para a destinação dessas emendas, que chegam em média a R$500 mil cada emenda destinada, 250 mil. Então, são todos recursos para obras, para construções, para reformas, para a compra de equipamentos, né? Compra de máquinas, e nós precisamos dessa relação, né? Quer dizer, o governo do estado, nós temos nossos recursos próprios, mas nós também precisamos estar aí abertos, precisamos ter planejamento, estrutura, para também receber e estarmos aptos aos cadastros no governo do estado e no governo federal. Lá também estão os impostos do Passo Fundense, não só está em Passo Fundo, está no governo do estado, está no governo federal, e nós temos essa missão aí, junto com os demais secretários, junto com o prefeito Pedro Almeida, o vice João Pedro, de identificar onde estão esses recursos, onde os municípios possam se habilitar, possam se cadastrar a esses projetos. E mais do que isso, né? Não é só cadastrar, termos representação política importante, seja a representação política do vereador, seja a representação política do deputado estadual, seja a representação política do deputado federal ou do senador. Nós precisamos cadastrar a emenda, cadastrar o nosso projeto, mas é preciso ter força política, né? Força política que vários deputados regionais que também fazem voto em Passo Fundo, né? Que eles também possam nos auxiliar, né? Nessa construção coletiva, que o recurso seja aprovado. E agora, então, nós temos, a partir desse ano, um deputado genuinamente passofundense, que é o deputado Luciano Azevedo, é de Passo Fundo, mora em Passo Fundo e está lá em Brasília nos auxiliando. Isso faz uma grande diferença para uma cidade do tamanho de Passo Fundo, que há mais de 12 anos não tinha uma representação política daqui, eleito por Passo Fundo, no Congresso Nacional. Então, isso nos ajuda muito. O deputado Luciano vem se somar a outros colegas, a outros deputados federais que também têm um olhar sensível, um olhar importante para Passo Fundo, porque entende que Passo Fundo, sim, ele faz parte de toda uma região que beneficia aí a região noroeste, a região norte, a região central, e por isso também olham para Passo Fundo por um centro de educação, de saúde, de construção civil, sexta economia do Rio Grande do Sul. Então, é importante a gente buscar sempre essa construção coletiva, mas sempre olhando, um olhar sensível, que ele diz o prefeito Pedro Almeida, em relação a essa relação vereadores, deputados estaduais, deputados federais. E aí fica mais fácil de a gente construir projetos, né, e aprová-los junto aí ao governo estadual e ao governo federal. Perfeito. Secretário, nós vamos nos encaminhando para o fim, mas antes eu queria que tu falasse um pouquinho, um spoiler, assim, quais são os próximos planejamentos da Secretaria? A gente já tem alguma coisa em vista, em andamento? Temos vários projetos aí já sendo elaborados, né, junto com a Secretaria de Educação, Secretaria da Saúde, Secretaria de Obras, né, e junto com a Secretaria aí do Planejamento, elaborando esses projetos. Nós estamos nos cadastrando aí a editais que estão sendo lançados, principalmente agora no governo Lula, né, com seus ministérios. Então, tem coisa boa para vir. Temos mais 1 ano e meio de trabalho, temos muitas entregas a fazer, mas temos muita coisa na caixa ainda para sair, né? Estamos trabalhando muito, né, na elaboração desses projetos, porque aí muitas oportunidades ainda, tanto
no novo governo Eduardo Leite e também no governo federal aí do presidente Lula. Então, a gente estamos aí acompanhando, né, com um olhar de lupa, né, nos ministérios, né, para que a gente possa apresentar, habilitar os nossos projetos. Muito bem. Então, o nosso Política em Ação de hoje vai ficando por aqui. Eu quero agradecer, secretário, a sua participação, Obrigado. Compartilhar conosco um pouquinho do cotidiano, um pouquinho das ações que eu tenho certeza que são contínuas e permanentes aí, né? Então, muito obrigada por ter vindo aqui compartilhar conosco um pouco mais do trabalho realizado por vocês. Nós já agradecemos. Perfeito. E agradecemos a você também que nos acompanhou até aqui. O Política de Ação de hoje fica por aqui. Então, eu agradeço a companhia e até a nossa próxima edição.